Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 29 de dezembro de 2015, começa mais uma abertura de mercado, mais um bom dia mercado. Ontem a gente teve um dia bem parado e provavelmente hoje teremos outro dia muito parado também. Ontem a gente ainda teve algum tipo de volatilidade justamente porque dois setores, aliás três setores se mexeram, né? Com bastante força. O setor de mineração, Vale caiu bem, a Petrobras também. Caiu bastante. E o terceiro setor foi o setor de varejo, que performou muito bem. Teve aí um belo desempenho ontem. A gente teve, por exemplo, o Magazine Luiza, que quando cai, ela cai 10%, né? Mas quando sobe, sobe também com bastante força. Então ela caiu durante 2 meses seguidos e só ontem subiu quase 30%, né? Mas a gente teve um bom desempenho também em outras ações do setor. Isso fez o nosso Ibovespa cair um pouquinho, principalmente porque Petro e Vale são muito mais representativas do que, por exemplo, as empresas de varejo, né? Muito mais representativas para o Ibovespa. E com isso o mercado caiu um pouquinho, mas a volatilidade foi muito pequena no índice, né? A gente teve uma abertura em gap de baixa, a partir daí o mercado ficou lateral, como se estivesse esperando uma notícia que estava prestes a sair. A gente sabe que provavelmente só vamos ter notícia a partir do dia 4, né? Que hoje, o pregão de hoje e o pregão de amanhã serão pregões bem estáveis, pregões aí que não vão ter uma grande volatilidade, né? Eu estava comentando com o pessoal que nos últimos 13 anos a gente só viu o mercado se mexer no final de 2008, né? Que era aquele momento, a gente não sabia ainda, mas era o final da crise de 2008. O mercado começou a se recuperar e foi um final de ano com muita volatilidade. Eu me lembro que eu estava em Caldas Novas, numa pousada lá, chamada Pousada do Rio Quente, e fiquei o dia 30 praticamente durante o dia inteiro na frente do computador, enquanto minha família, pai, mãe, esposa, filho, estava lá nas piscinas, justamente porque o mercado no final do ano estava com uma volatilidade gigante, e principalmente eu estava muita operação que depois eu descobri que seriam operações de longo prazo, mas naquele momento eram compras que eu tinha feito com o primeiro pivô de alta no gráfico diário. E foi um final de ano que a gente teve bastante trabalho. Mas depois disso, né, foram finais de ano bem chatos. Eu me lembro, até porque hoje é o último Bom Dia Mercado do ano, amanhã a gente não vai ter mais o Bom Dia Mercado, então vou começar para vocês. Eu me lembro que essa leseira de mercado só foi quebrada nesses anos, além de 2008, no final de 2014. Eu não sei se vocês se lembram, talvez aí alguém vá se lembrar, no dia 30 de dezembro de 2014, ou de 2013, acho que foi de 2013, final de 2013, no dia 30 de dezembro de 2013, teve um erro operacional. Aliás, vou até tentar mostrar aqui para vocês. Alguém mandou, sei lá, uns 2, 3 mil contratos de índice a mercado, ó. Aqui, ó. Esse dia aqui, quer ver, ó? Esse dia aqui foi dia 30 de 12 de 2013, é 2013 mesmo. Então o mercado estava paradão e de repente alguém mandou mandou uma ordem errada, né? Um número de contratos absurdo de índice a mercado, o índice subiu 2.500 pontos. Isso aqui no meio da tarde, o índice começou a subir, eu falei, bom, beleza, né? E eu achei que tinha acontecido alguma coisa maravilhosa. Daí o mercado entrou em leilão, quando voltou já estava aqui embaixo, né? Eu me lembro que um monte de gente foi estopado, um monte de gente perdeu o mundo de dinheiro por conta dessa maluquice toda. E foi exatamente no dia 30, né? O que seria o último dia aí, o último pregão de 2013, né? Mas geralmente o que a gente tem são candles pequenos e é o que está acontecendo agora com o Ibov, né? Então, no meio da semana passada, aquela grande volatilidade acabou, a gente passou aí a ficar lateral e provavelmente vamos ficar assim até quarta-feira, que é a última, até amanhã, né? Que é o último pregão do ano, sem muita novidade. Bom, o mercado futuro já abriu, né? O índice futuro abriu subindo uma merrequinha, acho que já está no 0 a 0, né? Tava aí subindo 0,45, o dólar
que ontem teve um movimento muito forte de baixa, caindo, aliás, subindo agora 0,03, ou seja, o mercado bem perto do 0 a 0, e provavelmente assim ficará até o seu fechamento, perfeito? Bom, agora, como já fiz na semana passada, né, essa semana eu não quero indicar nenhum ativo aí para swing trade, vamos deixar para a semana que vem, justamente por conta dessa falta de volatilidade. Então, fico à disposição de vocês para responder perguntas que vocês eventualmente tenham e que queiram tirar alguma dúvida de algum ativo, né? Eu vou começar falando exatamente da pergunta do Adriano, e ele pergunta de MRV. Aliás, o setor ontem de construção civil foi um outro setor que performou bem, né? MRV aí que já se enrolou algumas vezes nessa região de R$ 9,00, passou por um pouco de consolidação aqui, provavelmente isso aqui foi indicação minha das semanas anteriores e tal. Então, por isso que está aqui marcado, né? E eu gosto muito dela, o Adriano, no rompimento aí de R$ 9,00, tá? Eu acho que acima de R$ 9,00 não precisa ser nem 9,05. O topo dela está em 9,14, mas ela não consegue ficar acima dos 9, né? Os R$ 9,00 aí que está sempre servindo como barreira para MRV. Acho que se ela conseguir se suportar acima desses 9, tem aí uma boa possibilidade dela andar bem, tá ok? A gente tem na MRV aqui a tendência de alta já. Ela já, quando corrige, encontra suporte nas médias móveis, parece que está passando por uma correção um pouco maior, mas ainda encontrando suporte nas médias móveis. Então ainda tem aí alguma possibilidade de continuar a subir, tá ok? Vamos lá, o Darwin está perguntando de Brasfoods. Ontem alguém me perguntou se tem alguma coisa que pode mexer com bastante força aí no desempenho dos ativos a partir de janeiro, né? Eu acho que uma das coisas que está no radar é o impeachment, se o processo de impeachment vai para frente ou não, né? Existe uma expectativa muito grande do mercado em saber disso, não minha, né? Eu não, nem gostar de política eu gosto, mas o mercado todo espera por isso. Isso é uma coisa que pode influenciar não só no desempenho de Brasfoods, mas de todo o mercado, né? E a outra coisa muito importante são os balanços trimestrais que vão sair a partir do final de janeiro, né? E aí que vale a pena ficar de olho em Brasfoods, né? O último balanço de Brasfoods, olha só, foi exatamente aqui, ó, esse dia, né? Quando saiu o balanço de Brasfoods, veio bem pior do que se imaginava, ela abriu com um gap de baixa, vinha numa tendência de alta há muito tempo, né? Olha só, né? Então, vinha subindo desde o começo de 2014, quando de repente aí rompeu a linha de tendência e desceu com bastante força. E agora tem uma subida lenta, né? Uma lenta, difícil aqui, daí provavelmente ainda passa mais um tempo em consolidação, quem sabe até vir o próximo balanço aí pra gente ver como é que ela fica a partir daí, tá? Bom, enfim, eu não vejo nenhuma operação aqui para Brasfoods, Darwin, né? E se eu fosse me planejar para fazer alguma operação aqui, seria uma operação de venda e não de compra, tá? E a operação de venda que eu faria era exatamente aqui, se Brasfoods caísse e viesse aqui nessa região, tá? Até porque, né, o que Brasfoods tem por enquanto, né, ela já vinha fazendo topos e fundos descendentes, né? E o que ela continua tendo por enquanto é exatamente essa mesma condição. Então, na minha opinião, é mais fácil acreditar aqui no rompimento dessa linha, tá? No rompimento dessa linha aqui e a continuação da tendência de baixa, perfeito? Eu não vejo nenhuma outra condição aí para Brasfoods por enquanto, tá? André, o IBR4 segue em alta? Como assim alta, né? Esse aqui é o gráfico da OIBR4. Talvez você esteja falando, a OIBR4 em 2010 valia R$100, está valendo R$2, né? Então, talvez você esteja falando do último candle, né? Não dos movimentos. Os movimentos dela são movimentos descendentes, né? Então, não tem alta nenhuma para a OIBR, né? Agora, se você... então, eu acredito sempre na tendência. Então, para mim, a tendência de baixa vai continuar. Então, para mim, continua caindo, né? Mas a gente está falando de movimento.
Agora, saber se hoje ela vai subir ou não é uma coisa que infelizmente nem eu nem ninguém no mundo consegue te dar a resposta, né? Isso, na verdade, o analista técnico ele não tem condição nenhuma de te responder alguma coisa referente a isso, né? O que vai acontecer hoje no mercado, o que vai acontecer amanhã, só vivendo o mercado, né? Só depois das 5 é que a gente consegue dizer, né? Nenhum tipo de análise consegue, principalmente no curtíssimo prazo, dizer para onde vai o mercado, determinado ativo. Aliás, é um dos grandes erros, eu acho, que os analistas cometem de vez em quando passar para quem está assistindo, né, a falsa impressão de que ele consegue prever o futuro, né? Então, às vezes você escuta algumas pessoas falar que não, porque tal ativo vai a tanto, vai cair não sei quanto até final de não sei que mês e esse tipo de coisa. Mas isso, quando alguém fala isso, né, na verdade está cometendo um erro, porque infelizmente esse poder de prever o futuro ninguém consegue ter. Então, essa pergunta eu nunca vou conseguir responder com um índice de acerto muito maior do que de 50%, né? Aliás, nem tento responder. Agora, se eu fosse obrigado a fazer uma aposta, ó, você tá aqui um dinheiro, você tem que comprar ou vender ações da UIBR agora, né? Digamos que 10 horas da manhã ela tá abrindo, né? Eu venderia o IBR, eu não compraria, né? Simplesmente porque a tendência, o movimento dela é um movimento de baixa, né? Então é claro que é muito mais fácil ganhar dinheiro, né? Se a gente olhar o passado, veja só esse gráfico, né? Ganhou mais dinheiro aqui quem apostou na alta ou quem apostou na queda, né? Então os movimentos são sempre descendentes, ou seja, os movimentos são baixistas. Então é muito mais fácil acreditar aí na queda de IBR4, ou seja, na continuidade do movimento, do que acreditar numa reversão. Quais segmentos serão beneficiados com a mudança da rota na Fazenda no novo governo Dilma em 2016? Poxa vida, né? Que mudança de rota, né? A gente nem sabe quais são as mudanças e a gente nem sabe se essas mudanças que serão anunciadas serão implementadas, porque não tem força no Congresso para fazer isso, né? Então não dá para falar ainda quem que vai ser beneficiado, quem não vai ser ainda com essas mudanças, né? Então, Lino, isso aí é algo que a gente vai ter que ver acontecer em 2016 para saber. Mas por enquanto não tem condição nenhuma de saber quem que vai ser beneficiado, quem que vai ser punido com qualquer tipo de coisa que eles estão lá planejando, simplesmente porque a gente não sabe nem se vão conseguir, se eles vão conseguir tirar do papel esse planejamento que farão, tá ok? Bom, BBSE3. BBSE3 em tendência de baixa, né? Ela tinha aqui um retângulo que rompeu para baixo. Aqui nesse ponto tem outro suporte, que é esse fundo anterior, 23,85. E aí quem perguntou foi o Sardinha, né? Aqui é venda, né? Caiu abaixo de 23,85, a gente vende com stop aqui para cima dos 25,47. Tem uma boa possibilidade de operação em BBSE3 se ela perder esse fundo, tá? E é engraçado, né, que as seguradoras tiveram aí um desempenho muito positivo. O BBSE menos porque é estatal, toda empresa estatal em momentos de crise sofre mais, né? Mas tiveram um bom momento aí no ano e chega no final do ano com os gráficos bem feios, né? Outra que está numa condição parecida, que vocês não perguntaram, mas eu vou falar. Ontem, pelo menos aí umas 150 pessoas me perguntaram o que eu acho de comprar a Sula 11, né? Aí eu olho para esse gráfico, gente, eu só tenho vontade de vender, né? Para mim, eu olho para ele fala vende, 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 vende. Quer dizer, depois de um ano inteiro subindo, ela rompe ali uma linha de suporte, né? Uma linha de tendência de alta. E tudo que eu quero é que na quarta-feira ela termine onde está aí, ó, né? Porque aí eu vou indicar isso aqui para venda no rompimento de 18,80. Então as seguradoras perdendo força aí no final do ano. Vamos lá. Bom dia, André. RADL3. É a pergunta aí do Douglas. Então, Douglas, RADL3 está em tendência de baixa, né? Passando por um pouco de correção, o que é normal e muitas vezes desejável. E cara, aqui é o seguinte. Veio aqui nessa região de médias móveis, olhou para baixo, a gente vai fazer uma venda, né? Não tem condição de compra, porque a tendência é de baixa, mas voltando aqui na região de médias móveis e encontrando resistência, a gente pode pensar numa venda já da RADL, tá?
A gente indicou esse ativo para venda num estudo de domingo, acho que no último estudo de domingo antes desse recesso que a gente fez por conta do final do ano, né? E foi uma das operações que caminharam, né? Também é outra que perdeu linha de tendência, né? Tinha aí uma espécie de triângulo que rompeu e deu para a gente a possibilidade aí de fazer boas operações de venda. Vamos ver se dá outra, só voltar na média a gente tem essa condição novamente de pensar nessa venda, tá? Links, obrigado para você também. E o que eu acho de FESA 4? Vamos lá. FESA 4. Tá até traçado aqui mais ou menos o que eu gostaria de ver com ela, né? Primeiro é um ativo que tem uma liquidez muito pequena, um gráfico verdadeiramente feio, né? Porque é um gráfico que ela vem, rompe fundo, de repente sobe, rompe topo, aí no próximo movimento já rompe fundo, depois volta a subir, quer dizer, sobra volatilidade, mas uma volatilidade sem direção, né? Então, eu não vejo nenhum rompimento importante aqui em FESA 4 agora, mas não teria problema de pensar em compra, tá? Ela fez por enquanto uma onda só para cima, se corrigir e montar pivô para a próxima, você consegue pensar em compra, mas eu não compraria agora o papel, justamente porque o ponto de suporte está muito aqui embaixo, né? E o ponto de resistência está aqui em cima, né? Só que no momento ela está no meio entre esse ponto de suporte e o ponto de resistência, então você não tem um bom gerenciamento de risco. Por isso que uma correção, para você mudar o stop para esse ponto, né? Você tem um stop mais curto, comprar aqui, por exemplo, aí você cria um alvo grande, né? Pelo menos 3 vezes menor do que o risco da operação. Então seria interessante se ela pudesse fazer uma correção aí para a gente ter uma possibilidade melhor de compra, tá ok? Vamos lá. Sem mais perguntas, chega, pessoal. Deixa eu dar uma olhada em Petro 4, apesar de vocês não perguntarem. Petro 4 muito próximo de um ponto de suporte, tá? Que é exatamente 6,40. Essa aqui é a mínima do ano e para baixo disso o primeiro suporte que a gente vê em Petrobras é nessa região de 5,40, tá? Então tem que ficar bem atento com ela, porque se romper esse fundo aí tem condição de vir aí mais queda para o papel, tá ok? E por fim, Vale 5 é outra também que veio na região de médias móveis e vindo de uma tendência de baixa, né? Encontrou, como sempre acontece aqui durante a tendência de baixa, encontrou resistência. É muito provável aí que perca força e que volte a cair e venha se segurar nessa região de 8,59, que é exatamente o fundo de 2005, que é o lugar aí onde parece que ela tem algum tipo de suporte relevante, foi fundo e foi topo aqui de 2004, enfim. Neste momento, olhando para o papel, acho bem provável aí que ela faça exatamente esse movimento, tá ok? Vamos lá, mais alguns pedidos. Nato 3, bom, Natura bateu num ponto de resistência, corrigiu na média móvel, vamos ver aqui se ela se suporta, né? Então esperar aí o gráfico de 60 minutos reverter para alta para a gente pensar em compra. Por enquanto ainda não tem muito o que fazer, né? A Atom 3, Cláudio, não dá para falar do papel, né? Custa 20 centavos, né? 27 centavos. Como análise técnica é mais uma questão de gerenciamento de risco, né? Você não consegue fazer um bom gerenciamento de risco em papel que custa tão pouco. Se você tem aí 2 centavos de risco, você tem 10% de risco, né? Então não dá para fazer análise técnica num papel como esse. Agora, é uma empresa nova, de um setor novo, que ninguém sabe o que pode dar, tá? É uma empresa pré-operacional. Eu acho que para quem vai fazer uma aposta no papel é exatamente uma aposta, né? Então, por exemplo, a OGX era uma empresa pré-operacional. Muita gente ganhou dinheiro durante muito tempo comprado com ela, porque ela teve uma boa desenvoltura durante muito tempo. Depois não deu certo e caiu. Enfim, muita gente ganhou dinheiro com ela também vendido, né? Então tem que ficar só atento com relação a isso, justamente porque empresas operacionais são apostas, a gente deve colocar nessas empresas, inclusive, um dinheiro que é o dinheiro mais ligado ao risco, tá ok?
Vamos lá, HGTX3. Bom, resistência aqui nessa linha, que é exatamente 16,60, ela está consolidando abaixo disso. Qualquer rompimento aqui dá para a gente pensar em compra, tá? Enquanto não tiver isso, não tem o que fazer. Energias Brasil é outro gráfico feio pra caramba, né? Que faz muito tempo também que ela não se mexe, né? Então, aqui a gente poderia traçar uma linha como essa, né? E aí esperar o rompimento dessa linha para a gente pensar em operação. Enquanto tiver aí dentro dessa consolidação, não tem muita coisa a fazer. Depois disso, BIF3, compra de BIF3. Então, também não acho que dá para pensar em compra em BIF3, né? Aquela história que... E aí muita gente perde dinheiro por isso, né? De não fazer conta, de saber se é o ponto, né? A resistência está aqui e o suporte está aqui, tá certo? Ela está agora aqui. Ou seja, se você entrar na operação, o teu alvo é desse tamanho e o teu risco é desse tamanho. Quer dizer, você vai entrar na operação, depois ela já está fazendo uma onda forte de alta, com um alvo bem pequeno e com um risco bem grande, né? Então eu não vejo por que entrar em BIF3 agora na compra. Então não entraria, Giba, na compra de BIF3. Não sei nem se é porque ela não vai subir, mas com certeza ela não tem aí tendência ou uma relação risco-ganho interessante para pensar na operação, tá ok? Cosan 3, essa aqui está bem perto de ficar interessante, né? Você pode inclusive traçar uma linha de tendência neste ponto. A linha de tendência está passando perto aqui dos 26,00, rompeu essa linha, você tem condição aí de pensar em compra com stop abaixo de 23,88. CCRO3 é um gráfico parecido até que em Cosan, ela só não subiu ontem, né? Como Cosan subiu, né? Então, quer dizer, assim, qualquer possibilidade de compra só acima dos 14, mas olha só, esse é o tipo de situação que se romper para baixo dá trade, né? Então abaixo de 12,58 você tem até uma possibilidade de pensar em venda com ela, tá ok? CPLE3. Vixe, CPLE6, é isso? É. Bom, ela primeiro perdeu aí um ponto de suporte importante, né, que era essa região. Você quer saber qual que é o próximo suporte dela? A gente tem que colocar em um tempo gráfico maior, né? Só aqui, um ponto de suporte para ela por volta de R$21, tá? Então, se você está vendido aí nesses 29, fique atento aí com essa região de 21 e 20, que é o primeiro ponto de dificuldade do papel aí nessa queda, tá ok? E parabéns pela operação. O prazo de aluguel é definido pelo doador ou o tomador pode defini-lo? Darwin, na verdade, o prazo de aluguel é uma coisa menos importante. O que você precisa verificar é se aluguel é reversível ao tomador, no caso da gente que quer especular e vender o papel a mercado, né? Porque aí se o prazo de aluguel for de 2 anos e o aluguel for reversível ao tomador, significa que no dia seguinte você já pode encerrar o aluguel, que não tem problema nenhum, tá ok? Então o prazo é pouco importante, o que você tem que ficar atento é se o aluguel é reversível ao tomador, porque aí você paga pelo tempo que você ficar alugado e pode devolver a hora que você quiser, tá? Vamos lá. PDGR3 é meio que igual a Atom aí, né? Não faz muito sentido a gente fazer a operação. O papel praticamente parou aí, né? Então, vamos colocar aqui no gráfico diário, né? Você não tem... olha, o papel tá no 171, que esquisito, né? Você não tem, por papel aqui, tendência de alta para começar a pensar em compra, né? Então, você precisaria pelo menos de um pivô, alguma coisa desse tipo, não tem. E você também não tem tendência de baixa, ou seja, não tem como mais apostar na venda, né? Dá uma olhada no papel, quer dizer,
qualquer boato que sair, isso amanhece com 150, 200% de gap de alta e você vai acabar perdendo muito dinheiro. O papel saiu em 2011 de R$400, está valendo uns 70, né? Então, para essa aqui, eu acho que não tem muito o que fazer, tá ok? Vamos lá, Croton. É meio parecido aí com a questão da BIF, né? Também no meio do caminho aí entre topo e fundo, né? Então tá aqui o topo, tá aqui o fundo, tá no meio do caminho. Talvez o que você pode fazer é perdendo 9,69 pensar numa venda, ganhando 10,21 pensar numa compra, né? Mas você tem resistências intermediárias, portanto o stop precisa ser bem pequeno para tentar qualquer operação com ela, tá? E depois BMF3 é outra que tá que é um ativo bem difícil, né? Que tem muito vai e vem, que faz tempo que não consegue fazer uma onda consistente e tudo mais. Ela tem um bom suporte aí onde está, né, por volta de 10,80. Se perder isso, você tem até uma condição de pensar em venda, né? Mas sempre com alvos muito limitados. É um papel muito difícil de tradear também, tá ok? Onde a gente vê se o prazo é reversível, Josiel, geralmente quando você vai fazer o aluguel, né, você liga na corretora e conversa com o assessor e pede para ele, ó, eu quero alugar tal papel, mas eu quero que seja reversível ao tomador, né? Ele que vai te dar essa informação, tá? Vamos lá. André, por favor, CETIP 3. É uma das poucas aí que ainda tem tendência de alta. Quer dizer, na verdade, ela teve um movimento de alta e agora passando por uma correção. Só vale a pena ficar focado na nova compra, por enquanto, no rompimento desse topo. Pode ser até que mais para frente a gente crie um ponto aí de compra diferente, né? Mas por enquanto aí só dá para pensar numa próxima compra no rompimento desse topo, tá? Vamos lá. Guar 3. Guar 4, né? Bom, ela está em processo aí de reversão de tendência, está fazendo uma onda 3 e agora está aqui na média andando de lado. Se está comprado, stop abaixo de 47,53 e se quer comprar, a compra acontece aí no rompimento desse pivô, que é o pivô do tempo gráfico menor, né? Rompimento aí de R$51, já vale a pena pensar em compra, tá ok? Vamos lá. Bom, vou repetir o que eu falei ontem para vocês, né? Nesse momento aí de mercado de lado, né? Ganha mais quem opera menos, né? Isso é normal quando você não tem tendência, né? Então, para fazer o swing trade está praticamente impossível, né? Você acaba ficando no 0 a 0 quando muito, né? Quando você se sai muito bem, né? Então, para você ter algum tipo de sucesso, você tem duas possibilidades. Você diminui, ou você aumenta o teu tempo gráfico e vai ficar focado em operações de médio e longo prazo para ter retorno em alguns meses, por exemplo, né? Que é o caso da CPLE 6, né? Que você está vendido desde os 29, o aluno está vendendo desde os 29, enfim. E aí você busca o retorno no médio e longo prazo. Ou também, num momento como esse, você desce o seu prazo, o seu tempo gráfico e vai fazer as operações day trade para tentar justamente pegar pequenas variações que acontecem no mercado intraday. Já também não está tão fácil, né? O day trade, por exemplo, ontem a gente tentou 2 operações com o índice tomando 2 stops. Em compensação, a gente fez uma excelente operação no dólar que acabou dando um bom lucro, né? Mas muito mais, inclusive, que os 2 stops do índice, né? Mas o que acontece a partir de agora é que cada vez mais vai diminuindo a volatilidade. Pois bem, a gente vai, a partir de agora, né, eu vou parar aqui de fazer o Infomoney e vou lá para a Arena do Investidor e convido todo mundo para conhecer a Arena, né, que é exatamente esse acompanhamento que a gente faz durante o pregão, de todas as operações, mas hoje, principalmente, né, de muito mais aí das operações day trade. Então, para você continuar o dia acompanhando o mercado junto comigo, né, eu vou para lá agora, às 10 horas no máximo eu estou lá, vou ficar lá até às 4 horas da tarde. É só vir aqui no site da XP, né, xpi.com.br, vem aqui em Educação Arena do Investidor, você vai clicar aqui em Acesse a Sala dos Analistas e Professores, vai abrir aqui para você colocar seu nome, você vai digitar seu nome aqui, clique em Login
e vai abrir essa plataforma que já está aqui, tá certo? Geralmente são 6 salas de aula. Aqui é minha tela do meu computador, né? Tá lá aqui, estou na Infomoney TV, volto às 10, né? É exatamente o aviso que eu deixei lá. Mas está tendo aula comigo, né? Já tem 420 pessoas online, se juntar com os mais 150 que estão aí já dá uns 600, né? Muito bom. E aí você pode também ir para a sala de tape reading com o Alisson, que também está lá dando aula, né? Então a gente está à disposição de vocês e vai ficar durante todo o pregão lá. Enfim, fica o convite aí para todo mundo participar. Para quem aí tá de bobeira, vai ficar sozinho em casa, vai lá com a gente bate papo o dia inteiro, fala de mercado, que é o que a gente gosta, e é sempre num clima muito agradável. E fazemos tudo também com muita responsabilidade, o que é até muito mais importante, né? Porque a gente entende que o mais importante quando você está numa corretora, quando você está escutando uma lista de uma corretora, é você sentir credibilidade, né? Isso é mais importante do que se vai ter ou não operação, enfim. E é isso que a gente tenta passar todo dia lá na Arena do Investidor. Deixo aí um grande abraço para vocês, um excelente dia de pregão. E o Bom Dia Mercado volta no dia 4 de janeiro, às 9 da manhã. A gente vai estar aqui de volta a partir de segunda-feira que vem. Para quem não for encontrar mais, hoje à tarde ainda vem fazer o fechamento de mercado. Para quem não for encontrar mais, eu espero que vocês tenham um excelente 2016. Esqueça esse negócio que tá todo mundo falando de crise. É porque a crise, não sei o que, o que eu vou fazer? Esquece isso. Crise é coisa de babaca, tá certo? Crise é coisa de gente que é pessimista por natureza, que não tem o que fazer. Vamos trabalhar e vamos bater nossas metas. Se eu bater a minha, se você bater a sua, se a gente trabalhar... É claro que aí talvez a gente tenha que se esforçar mais, é claro que às vezes a gente vai ter que trabalhar mais, tem que ser mais criativo, tem que ser mais comprometido, sim, beleza, num momento difícil isso é bom, a gente cresce, tá certo? E se a gente crescer, e se a gente trabalhar mais, se a gente se dedicar mais, eu vou bater a minha meta, você vai bater a sua, quem sabe essa crise não acaba muito mais rapidamente do que todo mundo imagina, tá certo? Deixa a crise pros babacas, para quem aí prefere ficar reclamando da vida do que arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos trabalhar e vamos fazer de 2016 o ano da virada na nossa vida pessoal e também nos nossos investimentos. Combinado, pessoal? Um abraço para todo mundo e até segunda que vem, no primeiro dia útil de 2016. Tchau! Olá, eu sou André Moraes e se você deseja investir com a melhor plataforma de investimentos do Brasil, é só preencher seus dados aqui embaixo e você vai ter à disposição os melhores analistas para ajudar você a investir melhor. Vem com a gente, vem com a XP.